Perfeito, tá? Então, novamente, boa noite a todos, tá? Quero agradecer a presença de vocês. Hoje a gente vai dar continuidade aqui na preparação. Em aulas passadas, a gente falou de organização da administração pública e hoje a gente vai falar de agentes públicos, tá? E esse tópico, agentes públicos, gente, é um tópico que eu acho ele extenso, tá? Eu acho ele extenso, ele tem aspectos constitucionais, eles têm aspectos legais, ele tem aspectos doutrinários, ou seja, são muitas informações. O que a gente vai fazer? A gente vai consolidar isso. A gente vai trazer ali um passeio por aspectos constitucionais e ligar essas informações com aspectos doutrinários e trazer isso no reflexo das questões, tá? Refletir isso nas questões. Aspectos legais vai variar muito de acordo com a esfera, o cargo. Por exemplo, o nosso cargo aqui, a Lei 066 é a lei que seria aplicada aqui para os servidores do Tribunal de Justiça e ao Estatuto dos Militares, ou seja, duas legislações diferentes, mas que vão seguir aspectos gerais da Constituição, vão seguir aspectos doutrinários. Então, a gente vai fechar nessa parte, aspectos constitucionais e doutrinários, voltado para as questões, e quando for um outro momento, a gente pode estar trabalhando a Lei 066, tá? Beleza? Tranquilo? Então, vamos dar início antes que dê alguma zica aqui na nossa aula. Então, o tópico hoje é agente público, tá? E você estudou na aula passada que essa administração pública, que você já sabe o que é, ela é estruturada por meio de órgãos públicos. E os órgãos públicos é que vão acomodar vocês, é que vão receber vocês, chamado de agentes públicos. Então, veja, a estrutura da administração pública você já conhece, toda a estrutura, as pessoas jurídicas, os órgãos, e agora você vai conhecer a pessoa física, o agente público que trabalha dentro dessa estrutura. Então, a administração pública, ela é integrada pelos agentes públicos. Os agentes públicos fazem parte da estrutura da administração pública. Então, essa administração pública, você vai linkar o conteúdo que você estudou, é composta por esses agentes públicos. Esses agentes públicos aqui é o conceito que a gente vai destrinchar voltado para as questões de prova, tá? Lembrando que é voltada para as questões de prova. Eu sei que muitos casos concretos, às vezes a gente quer tirar uma dúvida, às vezes foge da proposta, tá? Quando eu dei aula de 066, o que eu mais recebi foram dúvidas de caso concreto da pessoa, de um parente, de um amigo, ou seja, estava mais uma consultoria do que uma aula. Então, a gente vai focar em questões de prova, beleza? Então, o agente público compõe a administração pública. Quem é esse agente público? Quem é o agente público? Gente, primeiro passo, saber o conceito de agente público. Agente público são o quê? São aquelas pessoas que prestam a qualquer título uma função pública. Uma função pública como um preposto do Estado. Ou seja, eu sou o Estado, eu não posso. Eu sou uma pessoa jurídica, só existo no mundo jurídico, eu não posso concretizar minha vontade sozinho. Eu preciso do agente, a pessoa física, que vai lá executar as atividades. Então, coloca no teu caderno o seguinte: agente público são as pessoas. São as pessoas que, a qualquer título,
exercem uma função pública como preposto do Estado. Olha só, são as pessoas que exercem aqui, ó, uma função pública, tá? Uma função pública são as pessoas físicas. É você que vai exercer uma função pública. Só que você precisa saber somente desse conceito? Não. Tem alguns detalhes que vão cair na tua prova. Quais? O exercício dessa função pública pode ser um exercício permanente, pode ser um exercício temporário, pode ser remunerado, pode ser gratuito, pode ser jurídico, pode ser político. Ou seja, o agente público que entra, ele vai estar com um desses status, um ou mais status desses que vocês precisam memorizar. Então, o agente público são as pessoas que exercem a qualquer título uma função pública como um preposto do Estado. E essa função pública pode ser remunerada ou gratuita. Pode ser transitória ou permanente. E pode ser política ou jurídica. E cada detalhe desse aqui você vai começar a perceber durante nossas aulas. Você vai ver que terá alguém que vai exercer suas funções recebendo. E haverá um grupo que vai receber, que não vai receber. Haverá um grupo que vai ficar por um determinado período de tempo. Haverá um grupo que será permanente, que é isso que você está buscando. E haverá um grupo que é extremamente político. Vai haverá um grupo que é extremamente jurídico, tá? Então, para fim de prova, agente público, o conceito que você vai levar são as pessoas que a qualquer título, esse aqui, a qualquer título exerce uma função como um preposto do Estado. E essa função pode ser remunerada, gratuita, transitória, permanente, política ou jurídica. Beleza? Tranquilo, de boa. Só que você precisa entender que há outros conceitos, há outros desdobramentos de conceitos de outros doutrinadores e que também as bancas gostam de cobrar. E um que, quando cai, ele parece até estranho na hora da prova, é o conceito de Eli Lopes Meireles, que fala o seguinte, que agente público são aqueles que exercem funções governamentais, judiciais e quase judiciais. Para ele, agente público é isso, tá? Agente público é isso. Na verdade, gente, perdão, eu estou avançando já o conteúdo. Segura isso aí, a gente vai falar lá na frente, mas já estou avançando. Você vai segurar esse conceito aqui, tá? É o conceito ali misturado um pouquinho da Maria Silva Zina de Pietro. Vamos segurar esse conceito de agente público, tá? Depois eu entro aí no Eli Lopes Meireles, falamos um pouquinho ali de agentes políticos, tá? Então, agente público são as pessoas que exercem a função como um preposto do Estado. Você sabe quem é agente público. Agora, quem pode ser o agente público? Quem pode ser? Você pode ser agente público? Você acha que você pode ser agente público? Pode, porque o agente público são os brasileiros que atendam aos requisitos.
Só os brasileiros? Não. Há os estrangeiros também. Só que os estrangeiros são na forma da lei. Ou seja, a lei que vai dizer como é que um estrangeiro ingressa no serviço público. Tá? Então, coloca no teu caderno aqui uma setinha. Agente público, puxa uma setinha para baixo. Quem pode ser o agente público? Os brasileiros que atendam aos requisitos da lei. Brasileiros que atendam os requisitos da lei. Os estrangeiros são na forma da lei. E bem aqui, gente, já tem uma questão de prova, uma questão literal, tá? Questão literal. Questão que vai te cobrar só isso aqui. Quem pode ser agente público? Vai falar os brasileiros que atendem aos requisitos da lei e os estrangeiros na forma da lei. Uma questão. Segunda questão daqui. Quem pode ser agente público? Os brasileiros na forma da lei e os estrangeiros que atendem os requisitos? Ou seja, as bancas, isso aqui em questões mais inconstitucional, tá? Lembrando que a gente está trazendo aspectos constitucionais e doutrinários. As bancas, elas gostam de cruzar esses conceitos. Cruzar. Então, se atente para essa relação. Os brasileiros que atendam aos requisitos da lei. Os estrangeiros que são na forma da lei. Beleza? Tranquilo. Não me caia nessa questão, que essa questão, quando cai, quase ninguém erra. Por quê? Basta ler o texto constitucional, o artigo 37 da Constituição. Olha só. Então, você sabe quem é agente público. Sabe quem pode ser agente público. Sabe que os brasileiros que atendem aos requisitos da lei. Opa! Requisitos da lei. Isso nos traz uma mensagem. Qual? Que os requisitos para você ingressar no cargo público devem estar onde? Na lei. Professor, mas que lei? A lei que cria o teu cargo. A lei que cria o teu cargo. Então, a exigência de maioridade, a exigência de escolaridade, a exigência de altura, para quem busca concursos na carreira militar, a exigência de altura, a exigência de outras etapas, tudo isso está onde? Na lei. Está na lei. Pergunto para você, pode um edital trazer novos requisitos? Pode o edital restringir a participação de alguém que tem tatuagem? O que vocês acham? Sim ou não? Pode edital, gente, restringir? Alguém que tem tatuagem? Pode? O edital pode restringir? A regra que você vai levar para a prova é que não. Editais de concurso não podem restringir a participação de pessoas com tatuagem, exceto se essas tatuagens violam valores constitucionais. Ou seja, um edital sozinho não pode trazer novos requisitos, não pode limitar você que tem tatuagem. Eu lembro que, e isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tá? E eu lembro que eu postei isso no meu Instagram e as pessoas com dúvida, né? Cheio de tatuagem, com dúvida, começaram a perguntar, com medo, professor, e agora? Eu tenho uma tatuagem, será que eu posso entrar? Será que eu não posso? Aí eu pergunto, geralmente tem que perguntar para dar uma opinião, né? A gente acaba emitindo um juízo de valor sobre a tatuagem da pessoa e geralmente as tatuagens que não são aceitas são essas, mas que você já tem certo conhecimento, que são atreladas
ao crime organizado, né? As facções, né? Aqueles palhaços e tudo mais. Aí eu pergunto para a pessoa, qual é a tua tatuagem? Ah, professor, eu tenho uma estrela aqui no meu dedo. Porra, uma estrela aqui no dedo, porra. Tava com medo de entrar na PM, no concurso de soldado. Tava com medo de entrar, uma estrela no dedo. Não, porra. Você com a sua estrela vai passar, porra, tá? Você com a sua estrela, você com a sua sereia, com a sua borboleta, com o seu menos o quê? Tatuagens de palhaço, aquelas carpas, aquelas coisas ali mais atreladas ao crime organizado, tá? Essas sim que violam valores constitucionais podem ser barradas. Essas que vocês têm aí, sem medo, não fiquem com medo, sem preocupação. Vão passar de boa, tá? Vão passar de boa. Então, anota no teu caderno que isso cai em prova. Isso cai, a FGV já cobrou esse entendimento do Supremo. Coloca aí que o STF, já decidiu o seguinte, que editar de concurso não podem impedir a participação de pessoas com tatuagem, exceto se violar valores constitucionais. E a banca vai cobrar dessa forma de você, tá? Dessa forma, tá? Pode o edital de concurso impedir uma pessoa com tatuagem? Aí a regra é que não, a lei será, o edital será impugnado, exceto se a tatuagem da pessoa violar valores constitucionais e esse textinho aqui que você deve gravar. Então veja, o agente público, o brasileiro pode ser agente público que atende os requisitos definidos em lei. Então, o edital não pode trazer restrições, tá? Não pode trazer restrições. E uma série de outros julgados, gente, relacionados a isso aqui. Como eu falei, é um assunto extenso, ele é vasto de jurisprudência, e eu estou tentando trazer o que está sendo cobrado em prova. Trazer o que as bancas, inclusive a FGV, anda cobrando, tá? Então, veja, guarda esse entendimento do Supremo. Editar de concurso não pode ali restringir a participação de pessoas com tatuagem, exceto se violar valores constitucionais. Beleza? Primeiro julgado aí que a gente está botando para vocês. Ó, então veja, já sabe quem é agente público, já sabe quem pode ser agente público. Agora eu te pergunto, como é que eu entro? Como é que eu entro? Nome do teu namorado tá liberado? Tá liberado, gente, tá? O nome, você que tatuou o nome da esposa, do esposo, do namorado, da namorada, tá liberado, tá? Isso aí vai entrar de boa, tá? Vai entrar de boa. Então, esse cara aqui, como é que ele entra? Como é que ele entra? Tomar uma água aqui. Coragem, coragem. Pode tatuar o nome do namorado, da namorada no corpo? Pode, pô. O corpo é seu. Você tatua o que você quiser. Pode sim. O amor não tem fronteiras. E muito menos limites. Tá? Ó. Como é que entra esse agente público? Como é que entra? Como entra? Como entrar?
Como eu entro? Tem duas formas de você entrar. Ou você entra, como regra, por meio de concurso público. Professor, é verdade que no concurso da polícia, a arcada dentária tem que ser completa? Eu já. Essa parte de dentária, gente, eu não vi tecnicamente, tá, a exigência, mas eu já ouvi alguns candidatos falando disso, tá? Eu já ouvi alguns candidatos que não tem e por algum motivo, ou não sei se foram eliminados, mas isso aí, gente, esse daí não dá, pô, o cara ser eliminado. O cara entra na justiça, gente, a maioria ganha, tá? Então, é, eu não tenho esse conhecimento da parte da parte dentária, tá? Quem tiver, já pode jogar no chat aí para tirar a dúvida da colega. Mas eu vou dar uma pesquisada, tá? Graças a Deus eu tenho todo. Gente, tem que escovar o dente, tá? Essas carezinhas de moleque que a gente tem, né? Comendo um monte de pirulito quando a gente é moleque, um monte de porcaria, a gente acaba ficando sem dente, né, ali na adolescência. Então, mas quem tiver sem, ainda tem jeito, tá? Ainda tem jeito, não se preocupe. O mais difícil, eu vou falar uma coisa para vocês. O mais difícil, gente, é passar na prova objetiva. Que o TAF tu vai passar, para quem vai fazer carreira militar. Essas outras etapas tu vai passar. Psicotécnico, a não ser que tu psicotécnico tu passa também. O mais difícil, gente, é a prova objetiva. Depois, o resto passa, gente. Assim, só quando é muito escancarado, porque quando você não conseguir, a gente entra na justiça, tá? Entra na justiça e você acaba ali, geralmente acaba sendo concedida a liminar para você continuar, porra, prosseguindo nas etapas, tá? Então, assim, preocupa só com a prova objetiva, com tato, tá? Faz o implante, dá teu jeito depois, mas você não pode perder essa vaga por detalhes. Para mim, isso é detalhe. O que, isso, já fui militar do exército e tinha essas coisas, né? A gente tinha que ter todas, não sei o quê, olhava nossa boca e tudo, mas eu não consigo ver isso influenciar efetivamente o exercício da atividade. Então é por isso que grande parte, né, quando entra na justiça, acaba sendo concedido. Por quê? Porque isso não impede o exercício das tuas atividades, tá? Não impede. Beleza? Então, como é que entra? Aí você vai colocar regra e exceção. Regra e exceção. Vou esmiuçar melhor a regra e exceção. Só tira um print, tá? Para quem você tá, tira um print da sua foto, tá? Tira o print e a foto. Vou apagar para a gente esmiuçar melhor. Como é que entra, tá? Dentro do serviço público. Como é que você vai entrar, tá? Então, beleza? Você já tirou a foto? Vamos lá. Como eu vou entrar? Como é que você vai ser um agente público? Como você vai ser um agente público? Regra, regra. Regra, concurso público. Tá? Exceção. Exceção. Então, vamos lá, trabalhar. Regra para você entrar por meio de concurso, que é a forma que você está buscando entrar, por meio de concurso. E esse concurso é um concurso de provas ou prova e títulos. Então, coloque aí já que esse concurso aqui é um concurso de provas
ou provas e títulos. E aqui já tem uma questão de prova aqui, clássica, tá? Clássica. O concurso é de provas ou provas e títulos. Então, você que quer entrar dentro do serviço público, entra por meio de concurso de provas ou de provas e títulos. Pergunto para você, tem concurso só de títulos? Eu posso ter um concurso só de títulos? Sim ou não? Eu posso ter um concurso de títulos? Só títulos. Especialização, mestrado, doutorado. Só títulos? Não. Por quê? Porque viola a regra do concurso público. Então, eu não posso ter um concurso público somente de títulos, tá? Não posso ter. Outro ponto, concurso público atende qual princípio da administração pública? Qual o princípio aplicado quando eu digo quanto à exigência do concurso público? A partir do momento que eu exijo concurso público, eu estou atendendo a qual o princípio da administração pública? Para quem não estudou, os princípios expressos da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, são esses princípios que norteiam toda a administração pública. Qual é o princípio que eu aplico quando eu exijo o concurso público? Princípio da impessoalidade, eu atendo à isonomia, tá? Então, esse princípio rege o quê? A exigência de concurso público. Guarda aí. Então, tu vai colocar bem aqui que esse concurso atende ao princípio da impessoalidade. Tá? Princípio da impessoalidade. Agora, gente, a questão que cobra o seguinte: não traz o princípio da impessoalidade. A questão que cobra um outro princípio. E esse princípio, se a gente for analisar, ele é um princípio que engloba, de fato, vários outros princípios. Então, a banca, às vezes, atrela a exigência de concurso público ao chamado princípio republicano, tá? Então, tu vai colocar que concurso público atende, sim, ao princípio da impessoalidade, mas também atende ao chamado princípio republicano. É uma característica da república, tá? Eu ingressar no serviço público por meio de um concurso que me traz regras isonômicas, um concurso que me traz a igualdade, que me traz a impessoalidade, tá? Então, é também objeto de prova atrelar concurso público ao chamado princípio republicano. Então, coloca aí, tá, no teu caderno, que esse concurso público aqui também atende ao chamado ao princípio republicano. É uma característica da república, tá? Republicano. É uma característica da república. Beleza? Tranquilo? O que mais precisa saber? O agente público, como é que ele entra? Quando ele entra para o concurso público, eu quero que vocês segurem. Eu só tenho concurso público para ocupar um cargo ou um emprego. Cargo ou emprego. Por que, professor, você está dando essa ênfase? Não é óbvio? É porque às vezes a banca quer falar para você que eu posso fazer um concurso para ocupar uma função, concurso para função. Não há concurso para função pública. O concurso é para cargo ou é para emprego. Quero que vocês deixem essa observação e daqui a pouco a gente vai destrinchar a diferença de cada um, tá? Então coloca bem aqui que não há concurso para função. Concurso
é para cargo e emprego público. Não há concurso para ocupar, para função. Ah, eu tenho aqui a função, está sendo ofertada em um edital de concurso público. Uma função, só uma função? Não. Só a função? Não. Não há concurso público só para função. Daqui a pouco você vai ver as diferenças de cargo e função. Beleza? Tranquilo? De boa? Então, até agora você sabe a regra. A regra é concurso público, de provas e títulos, atende o princípio da impessoalidade. Professor, e qual seria a exceção? Qual seria a exceção? Se eu quero entrar para o concurso público, estou me matando estudando, qual seria a minha outra alternativa? A outra alternativa para você seria o quê? Um cargo em comissão, que é de livre nomeação. Uma contratação por tempo determinado, se você se enquadrar. Cargos eletivos, se você quiser também ser um agente de edemia. Ou se você foi um combatente na Segunda Guerra, nos termos do artigo 53 do ADCT. Então, a regra que é concurso e a exceção. Anota no teu caderno as exceções ao concurso público. Exceção ao concurso público. 1. Cargos em comissão. 2. Contratação por tempo determinado. 'Cargos eletivos, agentes de endemias, combatente da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que é. Não estou lembrado se é segunda ou tem outro termo aqui, mas você vai consultar agora o artigo 53 do ADCT, tá? Nos termos do artigo 53 do ADCT, tá? ADCT fica lá no finalzinho da Constituição Federal, tá? É uma parte da Constituição Federal, faz parte do texto constitucional. Estagiário. Não, estagiário, você vai ver que ele não se enquadra aqui nessas situações, tá? O estagiário ele tem um regramento próprio, tá? Tem a legislação do estagiário. O estagiário, ele até exerce uma função, mas eu não passo concurso público para estagiário e também ele não é exceção considerada pela doutrina, exceção ao concurso público, tá? Estagiário, nem é gente, para início de conversa, nem é gente, mas tem um regramento próprio do estagiário, tá? Um regramento próprio que a gente não estuda aqui no direito administrativo, beleza? Tá bom? Deve guardar para a prova o seguinte: esses carinhas aqui, tá? Esses carinhas aqui são exceção ao serviço público, tá? Beleza? Tranquilo, de boa. Na verdade,
quando a gente for estudar outros temas, e também você já juntando ali um tema de direito penal, por exemplo, a gente for considerar improbidade administrativa, a gente considera também o estagiário, por quê? Porque o estagiário exerce uma função pública, está exercendo uma função pública naquele momento. Então, aqui, a gente precisa guardar informações organizadinhas para a prova. Exceção concurso público são esses aqui. Se o estagiário, por exemplo, cometer um ato de improbidade ou um ilícito penal, ele também será responsabilizado, porque essa legislação atrai eles. Essa legislação estabelece ali a situação do estagiário, né, de probidade, para fins penais, né, o direito penal. Então, para fins de direito administrativo, tá? Ó, jogaram aí já o combatente. Então, para fins de direito administrativo, foca nisso aqui, tá? Foca nisso aqui. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial. Pronto, gente, o textinho completinho aí do artigo 53 do ADCT, tá? Já jogaram no chat, copia ele completo no teu caderno, tá? Ou bate uma foto, beleza? Se a banca te perguntar, vai te perguntar só se o combatente e vai trazer o texto da DCT. Só vai querer saber se o combatente é exceção à regra de concurso público, tá? Beleza? Tranquilo. De boa, gente, até aqui, tirando o estagiário, tá? Tirando o estagiário, de boa até aqui. Regra, um curso. Exceção, essas situações aqui, tá? E agora? Agora tu precisa entender. Você sabe quem é o agente público, sabe quem pode ser agente público, sabe como é que entra. Agora, o que você pode ocupar dentro da administração pública? O que você pode ocupar? Você pode ocupar um cargo, você pode ocupar um emprego e você pode também ocupar uma função. Só que não há concurso para funções, tá? Mas você pode ocupar uma função dentro lá da administração pública? Pode, mas não há concurso público para funções. Então, agente público é um conceito amplo, tá? Vai englobar uma galera aí, vai englobar muita gente, mas a gente vai começar a esmiuçar. Quando você entra, você ocupa um cargo, um emprego ou uma função, tá? Primeiro ponto. Então, anota aí que você vai ocupar o agente público, lembrando que engloba muita gente aqui. O agente público pode ocupar um cargo, um emprego ou uma função, tá? O agente pode ocupar um cargo, emprego ou função. E agora? E agora a gente vai trabalhar cada um desses aqui, tá? A gente vai trabalhar cada um desses aqui, beleza? Tranquilo? Ó, tira aí o teu print, tira a tua foto. Eu vou apagar essa parte aqui para poder a gente esmiuçar melhor. Tirou? Beleza? Vamos lá. Então, cargo, emprego e função. E essa do estagiário aí, eu vou dar mais uma pesquisada que é para trazer algo mais técnico para você, tá? Embora os livros não façam referência para o estagiário, eu vou pesquisar e verificar se há alguma referência mais técnica no âmbito do direito administrativo, tá? Então, o primeiro que a gente vai estudar é o cargo. O que é um cargo? O que é um cargo? O que é um cargo? Cargo público é o quê?
é um conjunto de atribuições e responsabilidades previsto numa estrutura organizacional acometidas a um servidor, esperando um servidor. Vamos colocar o conceito mais técnico? Cargo é um conjunto de atribuições, não só atribuições, mas também responsabilidades. Conjunto de atribuições e responsabilidades previsto na estrutura organizacional previsto na estrutura organizacional e acometido a um servidor. Ó, conceito técnico para você. Cargo público, conjunto de atribuições e responsabilidades previsto na estrutura organizacional acometido a um servidor. Gente, eu quero que vocês tenham isso gravado na mente aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, vou falar aqui da PM. Poderia falar do tribunal? Poderia. No próximo exemplo, eu uso o tribunal. Eu tenho aqui a PM e eu tenho isso aqui, ó. A estrutura. Eu tenho a estrutura da Polícia Militar. E eu quero que você tenha esse desenho aqui na mente, aqui, ó. Saber que isso aqui é o que você deve ter em mente para entender o restante do conteúdo. Esse quadradinho vazio aqui é o cargo, tá? Essas bolinhas aqui são as atribuições que eu vou chamar de função, depois você vai saber ali informações mais técnicas. E esse cara aqui sorrindo é você, um agente público, tá? O que eu falei? Cargo público, conjunto de atribuições e responsabilidades previsto na estrutura organizacional. Previsto na estrutura organizacional são acometidas a um servidor. Aí você vê um cargo, vê a função, vê um agente. Quando você passar no concurso público, como é que vai ficar isso aqui? Depois que você for aprovado, vai ficar assim, ó. Você, ó, cargo, função, agente. Quando você passar, vai ficar assim, um agente desempenhando sua função dentro de um cargo. Então, quero dizer para você que o cargo contém essas atribuições, contém essa função pública. Então, os cargos estão aqui, ó, estão assim, ó, esperando vocês, tá? Os cargos estão assim, tem um cargo e as atribuições, que são
as funções, tá? São funções, atribuições, tá? Uma função pública. Então, dentro do cargo, eu tenho quais são as atribuições? Você vai fazer o quê? O que que um oficial combatente faz? O que que um oficial combatente faz? Não sei. Sabe quando é que a gente vai saber? Para quem não sabe, está no estatuto e o edital vem trazendo ali quais são as atribuições do cargo. Então, as atribuições estão dentro do meu cargo. Isso é uma função, tá? Isso é uma função pública. Então, eu tenho funções. O meu cargo detém as funções que vão ser cometidas a um agente público. Isso está claro para você? Sim ou não? Isso está claro para você? Está vendo que um cargo contém as atribuições que vai ali acomodar o agente público? Grava bem isso. Por quê? Porque os cargos públicos têm funções. Então, todo cargo público, professor, tem função? Todo cargo público tem função? O que você acha? Todo cargo público tem função? Sim ou não? O que você me diz? Responde. Tá com medo? Vergonha? Todo cargo público tem função. Não sei. Boa, pelo menos respondeu. A hora de vocês errarem, gente, é aqui. Essa interação de vocês comigo que me estimula, entendeu? A trazer uma forma mais fácil de você compreender. Se você erra ou acerta, não tem problema. A ideia é essa interação estimular essa troca de informação, de forma que na própria aula, gente, a gente já consiga fazer o que você memorize. Lembra lá, técnicazinha de memorização, para quem estudou, joguinho de perguntas e respostas? Isso ajuda a gente a memorizar. E responda, responda, porque isso é de extrema importância para você. Eu lembro que quando estava estudando para concurso, quando estava assim em aula, porque todo mundo começa assim, aula, assistindo aula. Eu respondia, acertava, errava, e quando errava, passava logo vergonha, mas errava com vontade, porque aquele meu erro ali me chamava atenção. E automaticamente o professor falava o que era o certo, e automaticamente eu segurava a informação correta, fixava aquela informação naquele momento. Então, quando às vezes eu respondia, acertava, errava, eu acabava fixando mais informação do que os outros, que simplesmente estavam ali, ó, só ouvindo, só assistindo, só anotando. E lembra que eu sempre falo nas mentorias que a informação no caderno escrita, ela é inútil se não tiver aqui, ó, na tua cabecinha. Então, esse joguinho de perguntas e respostas ajuda bastante. Então, a resposta é isso mesmo. Sim, todo cargo público tem uma função. Posso colocar bem aqui isso aqui? Vou colocar bem aqui. Ó, você vai colocar junto com esse desenho, tá? Junto com esse desenho. Vou colocar bem aqui. Todo cargo público tem uma função. Beleza? Ó, pedir uma coisa para vocês. Depois, quando estiver pronto aqui, bata uma foto, me mande depois no WhatsApp, tá? Por quê? Porque esse desenho aqui, ó, eu vou levar, se der tudo certo, vocês compreenderem, eu vou levar como padrão para vocês compreenderem essa estrutura, essas diferenças, tá? Beleza? Exato. Atribuições, funções. É a mesma coisa no que eu estou explicando aqui. Conjunto de atribuições, nada mais, nada menos que é uma função que você vai exercer. Por exemplo, eu sou auditor da Controladoria Geral da União. Eu ocupo o cargo de auditor. Dentro do cargo de auditor, eu tenho um conjunto de atribuições. Ou seja, eu tenho a função que eu vou exercer lá dentro. O que eu vou exercer?
fazer auditorias, fazer fiscalizações, participar de operações especiais. O que eu vou fazer? Então, todo cargo tem essa função. Todo cargo tem esse conjunto de atribuições. Beleza? Tá claro isso, né? Todo cargo público tem uma função. Agora, olha o que eu vou falar. Pode haver funções sem cargo. Pode haver funções sem cargo, professor? Você vai notar. Todo cargo público tem uma função. Entretanto, pode haver função sem cargo. Ó, olha só. Todo cargo público tem uma função. Entretanto, pode haver função sem cargo. Quem falou isso? Quem escreveu isso? Tá? Quem escreveu isso? Eli Lopes Meireles. Eli Lopes Meireles, tá? Eu quero que você guarde agora dessa forma, para a gente dar mais uma caminhada e vocês vão conseguir compreender o que está escrito aqui, tá? Então, todo cargo tem uma função, você tem atribuições dentro do cargo. Quando você entra, você vai exercer as atribuições de dentro do cargo. Mas há atribuições dessas que estão soltas dentro da estrutura organizacional. Há aqui, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma função que está dentro aqui da estrutura, tá? Da PM. Deixa eu lembrar aqui um setor. Aqui, ó. Chefe de logística, por exemplo. Chefe de logística. Você faz concurso público para ser um PM chefe da logística? Você faz um concurso público para isso? Para ser chefe de logística? Não. Agora, a partir do momento que você está lá, existe essa função. Existe essa função. Então, pode haver função sem um cargo. Pode haver função sem um cargo. Como é que tu vai preencher isso aqui? Pode haver uma designação de um servidor que já tem o seu cargo com suas atribuições e vai fazer o quê? Exercer essas funções de logística. Deu para compreender, então, o que está escrito bem aqui? Que pode haver uma função sem cargo? Deu para compreender? Se fosse o tribunal, por exemplo, tem lá o diretor de secretaria. Você faz concurso para diretor de secretaria? Não. Você faz concurso para técnico judiciário, para analista. E quando você chega lá, você é designado para ocupar uma função. Se você chega lá, você vai ver a função solta dentro da estrutura organizacional. E, gente, grava isso aqui, que isso aqui é questão de prova. E quando cai, eu mesmo já errei essa questão aqui. Fiquei me perguntando. Não, não há. Não há função sem cargo na minha cabeça. Não há função sem cargo. Eu errei uma questão dessa lá atrás, tá? Cargo é igual 100 pessoas para assumir. Cargo é igual... sem técnica, a grosso modo. Eu sozinho aqui, por exemplo, eu sou um cargo. Aí quando vem alguém aqui, me ocupa. Então, de fato, grosso modo, eu posso falar que cargo é sem uma pessoa para assumir. Tá lá o cargo sozinho dentro da estrutura. Cargo de técnico judiciário. Tá o cargo e as atribuições descritas do cargo.
Tá sozinho. É um cargo público. Aí vai você ocupar o cargo público. Então, eu posso falar assim, a grosso modo, para decorar na hora da prova, tá? Calma, que tá chegando a parte da função, tá? Tá chegando a parte da função. Te dá falar das funções. Vamos voltar aqui para o cargo. Só queria trazer isso aqui para você levar isso para a prova, entendimento de Eli Lopes Meirelles, para você estimular a tua capacidade de raciocinar e gerar essas dúvidas que a gente vai tirar ali nos próximos blocos, tá? Nos próximos blocos. Mas já segura isso aqui, que isso aqui é de extrema importância. Bate uma foto logo disso daqui, tá? Bate uma foto disso aqui, depois me manda, deixa eu fazer uma pose aqui do lado. Já, bate a foto. Bateu a foto. Se você quiser me marcar no Instagram, tá postando que tá estudando, que tá focado, me marque que eu reposto, que é para você o quê? Me divulgar, pô. Para você me divulgar, tá? Para você me divulgar. E depois manda no WhatsApp, que eu vou segurar esse exemplo aqui, já que ficou tão claro quanto a neve, tá? Na sua cabecinha. Beleza, professor. Eu já dei uma enrolada ali em cargo. Agora que eu sei que cargo é um conjunto de atribuições e responsabilidades previsto na estrutura organizacional acometido a um servidor. Não quero olho gordo. Tu juras que não sabem que vocês estão estudando. Mano, nessa cidade o povo é demais fofoqueiro. Aqui, mano, se sabe de tudo. Tu não escapa de nada, tá? Parece um Big Brother. Aqui parece um Big Brother. Pensa num povo fofoqueiro, mano. E dá mais para um caboclo que é o dia todo sem fazer nada. Ele fica só olhando o Instagram. Aí ele se acha um investigador e fica ligando os pontos, né? Fica vendo o nome em lista de simulado, fica vendo história, ver se a pessoa está estudando. Todo mundo sabe. Ah, se aparecer o teu pé numa foto de uma outra pessoa, vão saber que é tu. Então, você não vai escapar de saber que você está estudando. Então, me marca, me marca. Você já está no Instagram mesmo, tá? Beleza, bota aqui. Então, cargo público, conjunto de atribuições e responsabilidade. Agora, criado como? Extinto como? Modificado como? Ele é criado, modificado e extinto por lei. Extinto por lei. Então, coloque aí uma setinha. Esse cargo público, ele é criado, modificado e extinto por lei. Extinto por lei. Ó, a lei é que vai fazer tudo, praticamente. E se o cargo for vago? Para criar, modificar, extinguir, é por lei. E se o cargo for vago? Não tem ninguém no cargo. Pode um decreto extinguir esse cargo? Sim ou não? Pode um decreto extinguir esse cargo? Pode ou não pode? Pode. Lembrando, gente, aqui, ó. Ver essa informação agora, não vi ela em prova, mas é uma informação a título de esclarecimento que, às vezes, com o tempo vai surgir essa dúvida. Criado, modificado, extinto por lei. Só que lá no Poder Legislativo, vocês vão estudar lá no processo legislativo, que eles se manifestam ali por meio de resoluções, tá? Então, pode ocorrer, e vou confirmar essa informação no livro, lógico, eu não vou falar nenhuma informação para você da minha cabeça, do que eu acho, o que eu deixo de achar, mas informações que estejam pautadas assim, em uma doutrina ou legislação, de forma que a gente esteja respaldado, a título também de curiosidade, também a título de responder questões. Lá no legislativo é feito por meio de resolução, tá? Por meio das resoluções. Câmara, Senado, tá bom? Exatamente, trazer uma fonte segura. Fonte segura não é o que eu falo para você, não é o que nenhum professor fala. Fonte segura que vocês devem ter é doutrina, lei e jurisprudência, tá? Então,
Digo isso porque hoje eu estou dando aula para vocês, mas já fui crítico de aula. Por quê? Porque às vezes o professor pode errar e tu leva uma informação errada para a prova e tu acaba errando e na hora de questionar aquela questão, às vezes não tem o que questionar porque na doutrina está escrito de outra forma. Então, sempre tenha um máximo de cuidado de trazer tudo que está escrito vem da lei, da doutrina, das próprias questões, tá? De forma que você tenha a maior segurança possível na hora de resolução de questões, que é o objetivo dessa aula, tá? Então, isso que eu falei, vou confirmar tecnicamente, mas por quê? Porque como eu já estudei vários assuntos, essa informação veio à mente agora quando eu falei que o cargo é criado, modificado, extinto por lei, tá? Lei em sentido estrito. Quem é que faz a lei? Quem é que elabora a lei? Poder Legislativo. Então, Poder Legislativo, na hora, pode ter lá o instrumento dele, que é a resolução, que também é um ato normativo, tá? Então, leve essa informação a título de curiosidade, para caso você pense, porra, e o Poder Legislativo, professor, já ouvi falar, já li regimentos internos, já fiz concurso da Assembleia Legislativa, então, às vezes, acaba misturando informação. Mas, de modo geral, para as provas, de forma esmagadora, cargo público criado, modificado, extinto por lei. E se esse cargo tiver vago, vago é sem ninguém ocupando, tá? Vago, eu posso extingui-lo por decreto, tá? Então, tu vai colocar uma OBS bem aqui, que esse cargo vago, pode ser extinto por decreto, tá? Cargo vago pode ser extinto por decreto, artigo 84 da Constituição Federal. E agora, tu já sabe o que é um cargo público, já sabe como é criado, como é modificado, como é extinto. Tu já sabe que todo cargo público tem uma função, mas pode haver função sem cargo público. Agora, precisa saber que esse cargo público pode ser de provimento efetivo ou de comissão. Então, coloquem uma setinha. Vocês já copiaram isso aqui, gente? Sim ou não? Copiaram isso aqui? Essa parte aqui, esse desenho? Copiaram? Beleza. Vou apagar aqui para a gente ter espaço, tá? Tá tão bonito que dá até pena de apagar. Ó, cargo público. Vamos lá. Pode ser. Lembrando, gente, que vocês precisam colocar esses nomezinhos que eu coloco nas setas, porque quando vocês estiverem sozinhos, ajuda vocês a revisarem, tá? Rever esses pontos com essa leitura. Cargo público pode ser de provimento, pode ser de provimento efetivo ou de comissão. Isso aqui é o cargo, tá, gente? Cargo público pode ser de provimento efetivo ou de comissão. Há também um outro cargo que não vai ser o que a gente vai trabalhar nessas aulas, mas vocês precisam ter em mente que há o cargo. Qual? O cargo
vitalício, tá? Há o de provimento efetivo e de comissão, há também um cargo vitalício. Esse cargo vitalício, vocês vão estudar muito lá em direito constitucional, que lá os membros da magistratura, Ministério Público, possuem essa vitaliciedade, cargo vitalício. Ele tem algumas características só dele. Por exemplo, para alguém perder um cargo de forma vitalícia, só por uma sentença transitada em julgado, tá? Mas aqui você vai estudar em direito constitucional. Beleza? Tranquilo? Dúvidas até agora? Dúvidas ou não dúvidas? Tudo certo. Nenhuma dúvida, né? Tão claro quanto a neve. Ó, próxima aula a gente vai esmiuçar cargo efetivo e de comissão e dar prosseguimento ali no estudo de agente público, tá? São 8h23, daqui a pouco eu vou entrar com a turma do TJAP, beleza? Então, vamos parar por aqui. Próxima aula, a gente vai esmiuçar carga efetiva de comissão, vai falar de emprego público, função, categoria de agente público, agentes políticos, agentes servidores públicos, tá? Então, vou dar essa pausa aqui, tá bom? Vamos ficar